Que a paz e a graça estejam com todos. Amém? Queria convidar a igreja para que você possa abrir sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Irmãos, quando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, que for por profecia, que por palavra, que por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelada o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitarão o amor à verdade que o poderá salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Queria chamar a Brena aqui na frente. Vamos orar pelo nosso irmão para que Deus possa estar usando ele nesse momento. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse dia tão maravilhoso, Pai, por esse clima, por esse momento que a igreja está aqui no primeiro dia da semana reunido para te adorar e te exaltar e te glorificar, Pai. E nesse momento eu vou te pedir humildemente que o Senhor possa estar usando o teu servo, o Breno, para que ele possa aprender e para que nós também possamos aprender e se alimentar, Pai, nesse momento, espiritualmente, com a tua palavra, Pai. Que nós possamos sair daqui, que nós possamos, nossas atitudes sejam diferentes a partir do momento que nós saímos daqui, Pai. Em nome do teu Filho amado, que eu te oro e te agradeço para todo sempre. Amém. Bom dia, irmãos. Que a paz de Cristo possa estar com todos. É um enorme privilégio estar aqui com vocês de novo, compartilhando a mensagem de Jesus. Nos últimos domingos, nos últimos meses, nós compartilhamos um pouco no livro de Daniel, algumas instruções. E a partir desse domingo e os próximos 2 meses, julho e agosto, nós vamos falar um pouco sobre a volta de Jesus. Esse episódio que todos nós estamos aguardando ansiosamente, espero eu, e vamos estar falando um pouco sobre essa volta de Jesus, como vamos nos preparar, o que é que vai acontecer quando ele voltar. E hoje, na primeira mensagem da série que vai falar sobre essa volta de Jesus, nós temos o título Preparando-nos para a gloriosa vinda de Cristo. Afinal, ele vai voltar, amém? Ele vai voltar em sua glória, ele vai voltar em sua majestade com seu poder e vai nos buscar, e vai nos levar para onde ele está agora. Por isso a gente precisa se preparar, precisamos estar prontos, preparados, para que quando ele venha, nós estejamos junto a ele. Então, gostaria que vocês mantivessem suas Bíblias abertas em 2 Tessalonicenses,
capítulo 2, segundo Paulo. Então, mantenha a sua Bíblia aberta aí e a gente vai explorar um pouco dessa ideia aqui que Paulo está abordando com os que viviam em Tessalônica. Mas antes, para dar um contexto a vocês do que está acontecendo aqui nessas cartas de Tessalônica, principalmente essa segunda carta, alguns de vocês já devem ter andado de ônibus ou andam de ônibus. Eu já peguei muito ônibus. E aqui em Campo Grande eu aprendi uma coisa. Os que andam de ônibus vão se identificar. Se você chega 10 minutos antes do horário do ônibus, ele demora 10, 20 minutos para passar. E chega lotado, né? Se você chega 2 minutos atrasado no horário do ônibus, ele já passou. É uma coisa, né? Então, os tessalonicenses aqui, parecia que eles tinham perdido, passado do ponto. Jesus já tinha voltado e eles tinham ficado. Era isso que estava sendo ensinado na igreja em Tessalônica. Falsos mestres, falsas doutrinas, pessoas ensinando mentiras, dizendo que Jesus já tinha passado, Jesus já tinha vindo, já tinha levado os seus. E os tessalonicenses tinham ficado. E aí Paulo vai escrever essa carta aos Tessalonicenses, principalmente essa segunda carta, para explorar um pouco desse assunto e afastar essa mentira. E a mentira sempre é afastada com a verdade. Então Paulo vai dizer, olha, eu estou aqui. Se eu, Paulo, apóstolo, não fui levado, vocês também não foram. Então fiquem tranquilos, não se abalem, não se apavorem, porque esse dia ainda não chegou, né? Em algumas versões vai dizer o dia do Senhor. Esse dia do Senhor ainda não chegou. Precisa haver algumas coisas, precisa acontecer alguns fatos para que esse dia do Senhor aconteça. Então, esse texto, irmãos, de hoje é para nos ensinar, é para nos animar e também para nos mostrar a verdade do que vai acontecer, que vai anteceder a vinda de Jesus Cristo. Então, aqui no verso 1º, verso 2º, Paulo vai escrever: quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, não se deixem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Então, ao que tudo indica aqui, o que o texto está nos dizendo é que falsos mestres chegaram até a atribuir algumas cartas a Paulo. Supostamente, Paulo estaria ensinando que a volta de Cristo já tinha acontecido. E Paulo está dizendo justamente o contrário, eu não falei nada disso. Então, seja profecia, seja carta, seja o que for que vocês estão ouvindo, é mentira. Jesus não voltou ainda. Irmãos, uma coisa que deve chamar a nossa atenção aqui no verso 1 é a certeza de Paulo. Paulo escreve com tanta certeza que ele vai dizer: quanto à vinda de Jesus, a nossa reunião com Ele, não se abalem, não se preocupem, porque vai acontecer. Irmãos, nós seremos reunidos, nós estaremos no mesmo ambiente, nós estaremos juntos com Jesus Cristo. Haverá uma reunião onde todos os crentes, todos aqueles que professam Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, como seu amigo, estarão juntos no mesmo lugar. Devemos ansiar essa reunião. E Paulo estava ansioso por essa reunião. Em Filipenses ele vai dizer: se eu ficar vivo, eu tenho mais tempo para pregar. Mas se eu morrer, eu estou feliz. Porque eu vou ver Jesus, vou estar reunido com Ele. Então essa motivação, irmãos, deve estar em nosso coração. Essa motivação de que um dia nós estaremos reunidos no mesmo lugar que Jesus Cristo. A vida inteira ouvindo sua voz, a vida inteira caminhando lado a lado com Ele, até que um dia você e eu estaremos frente a frente com o Rei da Glória. E então, Paulo vai dizer: não se abalem, não se alarmem. Essa palavra aqui, esse termo que Paulo está dizendo, era usado também
quando as ondas do mar balançavam grandes navios, eles se abalavam, né? Então, as pessoas que estavam dentro do navio se alarmavam porque a onda era tão forte que o navio começava a balançar. E Paulo está dizendo, não se abalem, não balancem, não, por nada, não se alarmem por coisa alguma. Seja por suposta carta, seja por profecia, qualquer que for essas palavras, o dia do Senhor ainda não chegou. Irmãos, lendo esse texto, eu fiquei me perguntando, como nós podemos nos manter firmes? Como a gente pode não se abalar com as coisas que nós vemos no mundo? Como é que a gente pode permanecer firme até que o Senhor volte? É um grande desafio, é um grande desafio. E aí no verso 3 ele vai dizer, não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, antes do dia do Senhor, virá a apostasia. E então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Essa palavra apostasia é um abandono da fé. É uma palavra que se refere à rebeldia, ao desvio da fé genuína em Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que Paulo havia ensinado aos Tessalonicenses presencialmente, tudo que ele havia ensinado, cartas que eles receberam, Paulo está dizendo, não se desvie. Siga o que foi instruído a você. Siga o caminho que foi ensinado. Você não vai se desviar dele. Então, Paulo vai colocar aqui, irmãos, uma espécie de ordem. Paulo vai colocar uma espécie de ordem aqui nesse texto, dizendo, antes do dia do Senhor, antes que Jesus volte, precisa acontecer algumas coisas. Que coisas são essas? Primeiro, a apostasia. Muitos vão abandonar a fé. Muitos vão se rebelar contra Deus, muitos vão se desviar do caminho. E essas palavras, irmãos, são de 2000 anos atrás. Se passaram 2000 anos e essa apostasia continua viva. Você e eu podemos ver o quanto o mundo está se desviando de Deus, quanto o mundo está se rebelando contra o seu próprio Criador. E então, a gente vê aqui na continuação do texto, que após essa apostasia será revelado o homem do pecado. Em algumas outras versões, o anticristo ou o homem da iniquidade. E é importante a gente perceber aqui que essa imagem que muitas pessoas ensinam por aí de um homem, talvez de barba, talvez calvo, não sei, um homem da iniquidade como um homem em si, não é verdade. Não é o que Paulo está querendo dizer aqui. Isso aqui, na verdade, é uma figuração, uma figura de linguagem, não é exatamente um homem, mas é um conceito. Então, não de fato uma pessoa é o anticristo, mas o anticristo é um conceito que muitas pessoas podem adotar. Muitas pessoas podem ser anticristos. Então, Paulo está dizendo aqui que o homem do pecado será revelado e ele é uma personificação. E a gente sabe que muitas épocas já tentaram atribuir a pessoas essa imagem do anticristo, a líderes religiosos, a políticos, a empresários, a pessoas famosas, várias pessoas vocês já devem ter ouvido que são anticristos ou que foram titulados como anticristos. Muitas pessoas vão usar também a vacina, é a marca da besta, ou um chip que estão querendo colocar na pele, é a marca da besta. Irmãos, será que de fato isso é importante para a gente? Atribuir quem é ou não é anticristo, o que é marca da besta ou não? Será que isso realmente era o foco de Paulo aqui? Eu penso que não. Eu penso que o foco de Paulo aqui é alertar os irmãos ao que vai acontecer antes de Jesus voltar. Independente de quem seja, independente de quem os outros digam que é anticristo ou não, nós precisamos estar preparados. Irmãos, Paulo deixou claro, antes que Jesus volte, haverá apostasia. O homem da iniquidade, esse conceito vai se estabelecer. E só então
Jesus Cristo voltará. Precisa acontecer isso. Precisa haver um abandono geral da fé. Precisa que esse homem da iniquidade seja revelado para que Jesus volte. Isso é uma profecia e vai ser cumprida. E ele vai descrever um pouco esse homem, dizendo que ele se opõe, no verso 4, ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? Então Paulo vai trazer a lembrança aos Tessalonicenses, dizendo: eu pessoalmente já estive aí em Tessalônica, ensinei essas coisas para vocês. Não tem motivos para vocês caírem no engano. A verdade já foi ensinada. E aí no verso 6 ele vai dizer: e agora vocês sabem que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Irmãos, a gente não sabe de fato de muitas coisas. Uma das coisas que a gente não sabe é o que está detendo esse homem da iniquidade. O que é que está detendo até que ele apareça de uma vez? Algumas pessoas dizem que são as leis, que é a ordem. Então, os países, os lugares onde as pessoas habitam, eles têm leis, têm ordens, só que essas ordens estão começando a ser corrompidas. E vocês sabem, assim como eu, que a nossa lei, que a ordem do nosso país está cada vez mais se degradando. A vontade de Deus está sendo deixada de lado e a lei está começando a ser corrompida. Não só aqui, mas em todos os outros lugares. Então, o que é que detém esse homem da iniquidade? Vai chegar um momento que nada vai detê-lo e ele vai aparecer. E as pessoas vão desviar da fé, as pessoas vão abandonar o caminho e vão se perder. E Paulo, eu gosto muito do verso 7, porque Paulo vai dar o foco do seu texto. Ele vai dizer: irmãos, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação. A verdade é que pouco a pouco esse homem da iniquidade já está se revelando. Vocês sabem, hoje no mundo, vários crimes sendo normalizados, estão atacando a família que foi instituída por Deus. Hoje a ideologia de gênero está cada vez mais forte. Então, tem tantas coisas que estão contribuindo para que esse homem da iniquidade seja cada vez mais exposto e que a volta de Cristo seja cada vez mais próxima. E ele vai dizer no verso 7 ainda: esse mistério da iniquidade já está acontecendo desde 2000 anos atrás, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Verso 8: então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Não há nenhum mal que Jesus não possa destruir. Esse homem da iniquidade, só em Jesus aparecer, só em Jesus se manifestar, ele vai ser destruído. Jesus não vai precisar nem guerrear contra esse homem da iniquidade. Somente a sua glória, somente o seu esplendor vai destruir todo e qualquer tipo de mal. Verso 9: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Paulo continua descrevendo o que esse homem da iniquidade pode fazer, o que as pessoas, em forma de anticristo, podem fazer contra os cristãos para enganar, para colocar em dúvida a fé. Podem fazer sinais, podem fazer maravilhas. Irmãos, uma coisa que a gente aprende aqui é que esse homem da iniquidade, esse anticristo, não é Satanás. O texto diz: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Então, esse homem da iniquidade trabalha com o Satanás, trabalha junto, lado a lado com ele.
mas não é o próprio Satanás. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Em meio a tanta tristeza nesse texto, em meio a tanta escuridão, Paulo vai dar a solução. A única forma de nos salvarmos desse mundo, a única forma de nos salvarmos dessa apostasia, desse homem da iniquidade, é amando a verdade. Somente com amor à Escritura, somente com amor a Deus, a gente consegue se manter firme. E ele vai dizer, as pessoas que rejeitaram a única forma de serem salvas, que é pelo amor à verdade, vão perecer. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Irmãos, quem não ama a verdade facilmente vai ser enganado. Quem não ama a verdade vai acreditar em mentiras. Quem não ama a verdade é contra prazer na justiça. Vai encontrar prazer na injustiça. Quem não ama a verdade vai ser julgado pela própria verdade. O ponto principal desse texto, na minha visão, não é, mais uma vez, quem é anticristo, quem não é anticristo, se está havendo ou não apostasia, porque a gente sabe que muita coisa está fora do lugar. O ponto principal, irmãos, é como está o seu coração diante da iminência da volta de Jesus Cristo? Como está a nossa vida, sabendo que Jesus pode voltar a qualquer momento? Sabendo que até o fim desse culto ele pode voltar, ou amanhã, ou mês que vem. Como está a nossa vida? O relógio está parando. E o ânimo de Paulo aos Tessalonicenses é o mesmo que eu quero compartilhar com vocês. Amem o que é verdadeiro. Rejeitem o que é mal. Porque um dia nós nos reuniremos com Ele, face a face. Essa é a nossa esperança, é por isso que estamos aqui, é por isso que permanecemos firmes, é por isso que estamos lado a lado com Deus, porque queremos morar com Ele. Mas a pergunta de Deus para o meu coração, para o seu coração é: como você tem preparado esse solo? Como nós estamos diante da iminência da volta de Jesus Cristo? Os Tessalonicenses estavam desacreditados. Se a gente lê o capítulo 3, alguns estavam até ociosos, alguns deixaram de trabalhar, deixaram de viver, porque achavam que Jesus já tinha ido, já tinha levado os seus. E Paulo vai reprovar também essa atitude. Vocês não devem parar de fazer tudo porque Cristo já voltou. Pelo contrário, vocês devem permanecer firmes, porque Ele ainda não voltou. Então, irmãos, meu encorajamento para todos nós hoje é se debruçar na verdade. É andar diariamente com Jesus Cristo. É ler a sua palavra. É conversar com Ele. É estar lado a lado com Ele todos os dias. Certo homem foi visitar um banco central de um país onde as moedas, as cédulas são fabricadas. E ele levou uma cédula falsa. E chegando no banco central, eles foram na parte onde se imprimiam as notas. E aí tinha um especialista que era responsável pela parte de fabricação das cédulas. E aí esse homem chega com essa cédula falsa, entrega na mão do especialista e diz: e aí, essa nota aqui, é falsa ou é verdadeira? O homem pega a nota, vira uma vez e em poucos segundos diz: essa nota é falsa. E o homem que leva a nota falsa fica impressionado, né? Como tão rápido você descobriu que essa nota era falsa? E ele diz: eu não preciso estudar notas falsas.
Notas falsas são criadas todos os dias. Cada uma mais sofisticada do que a outra, mais parecida com a verdade. Eu somente preciso analisar as notas verdadeiras. De tanto eu estudar as notas verdadeiras, quando vem uma nota falsa, eu já sei que é falsa. Irmãos, eu penso que é o que Paulo está dizendo. Se debrucem na verdade, amem na verdade. E todas as outras coisas, nós não seremos enganados por elas. Não cairemos na mentira. E então, que o Espírito possa capacitar todos nós a vivermos dessa maneira, a vivermos em amor com Deus e com sua verdade, porque ela nos restaura todos os dias, né? Por dentro e no final por fora. Deus possa estar nos abençoando, possamos caminhar lado a lado com Ele, em verdade. Vamos orar. Pai, nesse momento queremos te agradecer pelo imenso privilégio que o Senhor nos oferece de poder caminhar lado a lado com o Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua verdade, porque sem ela não conseguiríamos distinguir, Pai, o que é mentira ou não. Mas graças à tua palavra, que é verdadeira, podemos ter um objetivo de vida. A tua palavra ilumina os nossos pés, ilumina o nosso caminho. Muito obrigado por estar conosco, nos guiando, Pai, em meio a um mundo que não nos traz uma perspectiva muito boa. Pai, eu também te rogo, Senhor, por essa igreja. Te rogamos por essa congregação, Pai, que fazemos parte e que está debaixo do teu poder. Te rogo, Senhor, pelas famílias que estão aqui. Somos atacados, Pai, diariamente pelo mundo, pela desordem que há nele, pelas coisas que as pessoas querem que nós aceitemos. Mas sabemos, Senhor, que devemos permanecer firmes e lutar em favor da tua verdade. Dá-nos, Senhor, coragem. Dá-nos, Senhor, um espírito que consegue discernir o que é bom e o que é mal. E entendemos, Senhor, que esse espírito virá meditando em tua palavra, ouvindo tua voz e estando dispostos a praticar o que aprendemos. E encerro essa oração te pedindo, Senhor, que nos ajude a praticar tudo o que aprendemos hoje. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, hoje e sempre. Temos a certeza de que um dia estaremos reunidos ao teu lado. Porque sabemos que o Senhor promete e o Senhor cumpre. Muito obrigado por cumprir a tua vontade em nossa vida. Obrigado por nos fazer parte de um mesmo corpo, um corpo que te rende graça e louvor, hoje e sempre. Amém. Bom domingo a todos. Até semana que vem, se Cristo não voltar.